eu acho que tem aí uma lição que a eleição do Trump deu e que nós não estamos aprendendo. A mídia deu muita atenção ao Trump e o Trump acabou se elegendo. Eu acho que o Bolsonaro não merece ser ouvido, não merece. A opinião dele, nesse caso, que é até uma opinião errada, de que a eleição do Trump vai fazer ele, o Supremo, voltar atrás, é uma opinião é, errada, errada. O Supremo, já os ministros do Supremo têm conversado com jornalistas e têm deixado claro que não, olha, não, o Bolsonaro são casos completamente diferentes. O que o Bolsonaro fez, os ataques que ele fez ao Supremo aqui, o Trump não fez nos Estados Unidos. O Trump lá tratou o Supremo, a Suprema Corte assim. Aliás, indicou ministros para a Suprema Corte. Hoje saiu do cargo, ele entrou no cargo com 5-4 a favor dele, né, nos ministros da Corte, saiu do cargo com 6-3, que indicou mais um, e ainda vai indicar mais dois. Ele trata os ministros da Suprema Corte assim, e recebe um tratamento inverso, são seres humanos. O Bolsonaro atacou os ministros do STF frontalmente, mandou colocou seus bolsonaristas para agredir os ministros no aeroporto, os ministros, todos eles andando nas ruas eram agredidos por bolsonaristas, ameaçados. Então é outra história, outra história. O clima no Supremo contra o Bolsonaro é muito grande. Então, essa história de que vai mudar, e nem no Congresso há essa pretensão, depois do que o Bolsonaro traiu todo mundo, essa pretensão de dar para ele a anistia. Então, é completamente fora do ar. Agora, eu acho que a gente, nós, a mídia, etc., temos que ter uma outra atitude com o Bolsonaro. Nós erramos no início do governo Bolsonaro de ir lá para aquele cercadinho, íamos lá todo dia cobrir ele no cercadinho, ele abusou dos jornalistas, agrediu, botava a turba bolsonarista contra os jornalistas, era um horror. Parou quando a gente parou de ir ao cercadinho. Paramos de ir ao cercadinho e ele perdeu aquele palco para as barbaridades que ele fazia. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Se não é hora de baixar a bola do Bolsonaro na mídia. E você, Couto? Eu concordo plenamente com o Thales. Eu acho que nós naturalizamos demais o Bolsonaro desde 2018 e ele usa realmente a imprensa do jeito que ele quer. Ele já voltou para as manchetes. Olha, o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos, é um assunto mundial e tal. E quem está nas manchetes no Brasil de novo é o Bolsonaro. Quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Né? O Bolsonaro não passa de um puxa-saco do Trump, que tem outras preocupações, né? E está nesse papel ridículo de quem tem medo de ser preso. O grande medo dele agora é a prisão. E nada vai mudar no Supremo Tribunal Federal por causa da vitória do Trump. O que pode acontecer é, com toda essa promoção, autopromoção que ele faz da anistia e tal, ele mobilizar o Congresso para aprovar uma lei de anistia, que no momento é improvável, mas eu não acho nada impossível nessa Câmara que nós temos aí, e ele quer aproveitar esse momento, então, para fazer campanha pela anistia, achando que, como o Trump ganhou nos Estados Unidos, ele também tem que ser liberado para concorrer às eleições de 2026 no Brasil. É uma coisa ridícula, grotesca, e realmente a gente precisa tomar muito cuidado, sabe, para não normalizar de novo o Bolsonaro, assim como aconteceu ano passado, na eleição passada com o Pablo Marçal, e aconteceu com o próprio Bolsonaro em 2018, e nós não fomos capazes de mostrar quem era esse cidadão. O Brasil votou no escuro, né, sem saber quem era, e deu toda essa tragédia que se seguiu. Então, realmente tem que tomar cuidado. Ele é um perigo tão grande quanto o próprio Trump, só que o Trump é um perigo maior para os Estados Unidos, e o Bolsonaro é um perigo maior para o Brasil. Exato. Thales, como é que tá essa questão de anistia, né? Tanto falada pelo Bolsonaro, ganhou corpo agora, mas me parece que realmente não tem uma coisa a ver com a outra. É claro que a eleição do Trump anima o pessoal da direita, da extrema-direita, tudo mais, mas não sei se eles também estão convencidos de que vai ser Bolsonaro, não, né? Animam com o candidato que tiver elegível e que se demonstrar mais forte, me parece, né, olhando.
Dá discurso para os bolsonaristas, mas a gente tem que separar até os bolsonaristas do resto da direita. A direita, o bolsonarista tem discurso, ficar dizendo isso. Na verdade, essa entrevista tem se puxou por um declaratório do Bolsonaro, que é esse: eu me fortaleço com a eleição do Trump, e vai pressionar aqui, etc. Tudo isso é uma bobajada dele, um declaratório, quando ali mesmo na entrevista tinha coisas mais interessantes se você explorar. Poderia explorar, por exemplo, o fato dele dizer que foi um erro colocar os militares no Palácio do Planalto. Os militares não deram o golpe que o Bolsonaro queria. E, ao não dar o golpe que o Bolsonaro queria, ele botou eles lá para darem o golpe e eles não corresponderam. Hoje ele está decepcionado com os militares. Isso eu acho mais importante do que a declaração dele sobre o Trump, por exemplo. Outra coisa, a idiotice dessa entrevista, ele falando que houve uma paixão entre ele e o Trump, uma coisa que o Bolsonaro faz sempre, né? Como a comparação que ele fez, deixa eu ver se eu anotei a frase aqui, Bolsonaro, é como você se apaixonar por uma pessoa de graça. Ele faz, é ridículo. Como disse o coach, é um puxa-saquismo desgraçado. A gente não devia dar essa bola toda para o Bolsonaro. Não devia. E até nessa entrevista tinha coisas melhores para falar, que os militares não. Ele está decepcionado com os militares e não chamaria de novo para o Palácio do Planalto. E por quê? Aí a gente contextualiza. Por que os militares não deram o golpe que ele queria? Até ele cai nessa, né? Não, não chamei, tô decepcionado. Mas por que tá decepcionado? Tá meio que evidente, né? Tá na cara do porquê da decepção dele. É, E aí ele cai em contradição, porque, né? Ele diz que ele não planejou, não armou, não queria golpe nenhum. Enfim, o coach, ele falou também nessa entrevista que o passaporte, será que o pessoal, justiça brasileira, vai dizer não pro homem mais poderoso do mundo, pro cara mais poderoso do mundo? Ué, o cara mais poderoso do mundo é presidente dos Estados Unidos, né? O Brasil não é um país autônomo, um país com a sua justiça, com Olha, as, né? tudo nessa entrevista é um absurdo. Não é dar, o STF não vai dar resposta ao Trump, vai dar resposta ao Bolsonaro. E ele pode esperar sentado, porque ele não vai ter esse passaporte. Sabe? Ele está na bica aí de ser denunciado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não pode sair do país, ele não se conforma com isso. A apreensão do passaporte é porque ele não pode sair do país. E não vai mudar nada daqui até a posse do Trump, a não ser que ele seja julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí mesmo é que ele não vai poder sair do país. Então ele pode esquecer isso aí. Isso aí é só para alimentar o noticiário dele na imprensa, sabe? É só para mantê-lo vivo na imprensa, no noticiário. Não tem nenhuma possibilidade disso dar certo. Não vejo como o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, possam dar para devolver o passaporte dele agora, exatamente agora que estão fechando o cerco, o PGR está preparando as denúncias, a Polícia Federal terminando as investigações, e chegou a hora da onça beber água. É agora que vai decidir o destino dele, que não é nos Estados Unidos, que é aqui.